senhores vereadores, agora tem início a explicação. Agora iniciamos o expediente, ocasião que os senhores vereadores terão oportunidade para falar sobre as matérias do expediente. Convoco o primeiro secretário para seguir a lista dos convocados. Com a palavra, vereador Mauro Guerra. Vereador Avelino Antônio da Cunha. Vereador Lorival Tomé da Silva. Vereadora Edmércia Miquelete Diniz. Vereador Gustavo Ricardo Oliveira. Vereador Zé Aparecido da Silva. Vereador Engenheiro Irani Manclair Biasotti. Falava, senhor presidente. Senhores vereadores, eu peço apenas 3 minutinhos. Teve um problema técnico no computador aqui. Estamos aguardando. Mais uma vez, desculpas aos senhores. Antes da ordem do dia, vamos à apreciação da emenda em pauta. Emenda número 16/2014, de autoria do vereador Lorival Tomé da Silva, modificativa ao projeto de lei de número 72/2014. A emenda está em debate, está em votação. Os vereadores, os favoráveis fiquem sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovada por unanimidade, sem discussão, a emenda de número 16/2014. Iniciaremos então agora, após a apreciação da emenda, a ordem do dia. Projeto de emenda à lei orgânica em turno final. Projeto de emenda à lei orgânica número 02/2014, de autoria dos vereadores Avelino Antônio da Cunha, Gustavo Ricardo de Oliveira, Mauro Guerra e José Aparecido da Silva, que adiciona incisos ao artigo 67 da lei orgânica municipal. Vedação ao nepotismo na nomeação de agentes políticos. Os pareceres exarados pelas comissões permanentes. Os vereadores Avelino Antônio da Cunha e Gustavo Ricardo de Oliveira exararam parecer favorável à matéria. A vereadora Edmércia Miquelete Diniz exarou o parecer contrário. Por constituir a maioria dos votos, o parecer da matéria é favorável. O projeto está em debate. Lembro, senhores vereadores, que para a aprovação do projeto precisa de votos favoráveis de ao menos 6 vereadores. Está em debate. Com a palavra o vereador Avelino Antônio da Cunha. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente que nos acompanha pela internet, eu queria nesse projeto, na última sessão, nós fizemos a votação do primeiro turno e esse projeto foi exaustivamente debatido. Só acho que naquele momento, por conta dos nervos, né, no decorrer da sessão, eu acho que ficou algumas coisas, alguns pontos que merecem ser esclarecidos. Em primeiro momento, de início, eu queria cumprimentar a atitude do presidente da casa por ter recebido aquele parecer que apareceu aí do CEPAM, que foi encomendado pelo senhor prefeito, e Vossa Excelência não incluiu ele no processo legislativo. Foi dado conhecimento do parecer a todos os vereadores, mas o presidente da casa, como advogado e operador do direito que ele não incluiu o parecer no processo legislativo. Eu imagino que pelo fato do parecer não ter sido assinado por advogado, e sim por um bacharel em direito. Eu queria, depois disso, tirar algumas arestas que ficou da última sessão, dizer que no andar do debate ficou uma conotação que esse projeto teria uma conotação pessoal. Eu quero esclarecer aqui, aí eu quero me direcionar diretamente à vereadora Edmércia, que não tem nada de pessoal nesse projeto. A intenção do projeto é regulamentar, regular, melhorar a gestão pública, porque é disso que a sociedade reclama, é isso que a sociedade precisa, e é esses motivos que tem levado o povo e levou o povo às ruas no ano passado. Então eu quero deixar aqui muito bem claro que eu não é nada pessoal com a vereadora Edmércia, muito pelo contrário. Durante esse segundo ano de mandato, eu tenho até que tecer elogios ao comportamento de Vossa Excelência como vereadora.
quero dizer que tem conduzido o mandato muito bem. Não tenho nenhuma objeção e nenhuma crítica a fazer à pessoa que ocupa a Secretaria de Cultura, muito pelo contrário, de Esporte, desculpa, muito pelo contrário, eu também a vejo como bom profissional e tem feito na Secretaria de Esporte um bom desempenho diante da possibilidade, diante das condições que o Executivo tem dado para a respectiva Secretaria. Não dá para fazer milagre, porque tem o chefe do Executivo que determina, que cria o orçamento, que dá as ordens, então não dá para fazer milagre. Então eu quero deixar isso muito bem claro para dizer que a nossa atuação, ela não tem conotação nenhuma pessoal. O que ela tem é a intenção da gente regulamentar isso, né? Nós batemos muito aqui na sessão passada falando sobre a súmula 13, que é do STF, que sumulou o que é compreendido como nepotismo. Existem algumas outras questões que cabem aos estados da federação, o estado, o município, regulamentar essa situação. Então, na nossa avaliação, na nossa concepção, eu acredito, e aí não é o caso aqui em questão, porque eu já disse, Vossa Excelência, vereador Edmércia, tem tido uma postura no mandato, não tem desvio de conduta por conta do esposo estar ocupando um cargo no Executivo, mas não é disso que nós estamos falando, não é essa questão que está no debate. O que está no debate é o que nós queremos para o município no futuro, que tipo de município nós queremos, que tipo de organização do Estado nós queremos, né? Que tipo de legislativo nós queremos. Nós queremos um legislativo dependente, um legislativo que se preocupa e tem poder e condição de realmente defender os interesses da sociedade, ou nós queremos deixar uma estrutura passar por essa casa, nós passarmos por essa casa e deixar uma estrutura de governo que no futuro, talvez, nossos filhos vão estar dependendo do Estado, do município e do Poder Legislativo e sejam prejudicados enquanto cidadão, enquanto parte do conjunto, só para me encerrar, Excelência, como parte do conjunto da sociedade. É essa a questão que nós queremos, que nós queremos deixar como foco do debate. É a gente analisar, é nós refletirmos que tipo de Estado nós defendemos, que tipo de estruturas que nós defendemos, o que nós queremos dos três poderes do Estado Democrático de Direito, do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Eu acho que é essa questão que está colocada como debate e eu quero deixar aqui mais uma vez, muito bem claro, com muita clareza, que esse projeto não tem, nunca teve nenhuma conotação pessoal. Até porque a idealização desse projeto, ela se dá antes desse mandato, que nós não tínhamos aqui esse conjunto de vereadores e nós não tínhamos a situação que nós temos hoje. Então, ela não nasce nesse mandato, portanto, ela não tem nenhuma conotação pessoal. Eu queria pedir aos senhores vereadores que votaram contrário ao projeto, que revejam suas posições e vote favorável ao projeto, porque o projeto é pelo bem do município, é pelo bem do Poder Legislativo e, por que não dizer, é pelo bem do Poder Executivo também. Muito obrigado e boa tarde. Eu gostaria de também me manifestar rapidamente. Acho que fiquei muito contente com o pronunciamento do vereador. Eu acho que esse é o caminho, né, no debate das ideias, isso é muito positivo. E dizer que respeitei demais o seu pronunciamento aqui agora. Maiormente quando Vossa Excelência fala que nós temos que buscar uma sociedade melhor, né? Qual a sociedade ao qual nós queremos? Eu entendo que, na realidade, o ponto de vista, eles divergem de pessoas para pessoas. Obviamente que a Câmara Municipal é o reflexo da sociedade na esfera dos poderes. Nós representamos o poder normativo, fiscalizativo, que é o legislativo. Nós somos os agentes políticos mais próximos da sociedade. E o debate com essa serenidade me deixa muito feliz. Até mesmo porque eu não venho aqui com interesse de ficar bravo, com interesse de discutir. Se bem que eu confesso aos senhores que hoje
as minhas energias estão bem diferentes, né, do que estiveram, talvez, há algum tempo atrás. Mas não mudou a minha concepção nem a minha ideia. Concordo com o senhor, com Vossa Excelência, me perdoe, no que nós devemos sempre buscar algo melhor para o futuro da nossa cidade, para o futuro dos nossos filhos e para o futuro de todo e qualquer cidadão desta cidade. Eu só discordo de Vossa Excelência respeitosamente, né? Quando acho que tal projeto em si, ele não afronta a busca dessa sociedade mais justa. Mas é muito importante, muito digno que Vossa Excelência expresse a sua posição aqui. Isso me faz muito feliz. Eu acho que Vossa Excelência também é um vereador extremamente competente e que, confesso que me faz estudar muitas vezes para poder não enfrentá-lo, mas para que a gente possa debater de uma forma saudável. Pontos de vista diferentes de pessoas que querem a mesma coisa, que é uma cidade mais justa e mais democrática. No mais, eu peço aos senhores vereadores também que, assim como eu, votem contrários a esse projeto. E também tenho, pela vereadora Edmércia, um maior respeito. Digo que foi uma vereadora que me surpreendeu, se bem que em alguns momentos eu questiono ela aqui, ela sabe disso, ela sempre me entende, a minha postura em relação a algumas pontuações feitas, né? Normalmente em relação a alguns projetos, mas são pontos de vista. Ela está aqui porque ela recebeu votos e a sociedade entende que ela tem que estar aqui para poder representar. E muito embora eu possa discordar de algumas pequenas coisinhas, nada de anormal, eu respeito demais Vossa Excelência, respeito demais todo o seu eleitorado também, que graças a Deus escolheu a senhora para estar aqui, brindando esta Casa de Leis com um ser humano fantástico, ao qual eu respeito muito. No mais, é a única mulher nessa casa, então merece todo o meu respeito. Eu peço que os vereadores acompanhem meu voto, que seria contrário a esse projeto. Está em votação, o projeto está em votação, os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro rejeitado por maioria absoluta, com debates saudáveis, parabéns vereador Avelino, o projeto de emenda da Lei Orgânica número 02/2014. Passaremos agora à apreciação do projeto de lei do Executivo em único turno. Projeto de lei de número 71/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para realizar obras de manutenção e conservação no velório do distrito de Itapinas e dá outras providências. Os pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Com a palavra o vereador Avelino Antônio da Cunha. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, eu quero dizer que eu faço parte da Comissão de Constituição, Redação e Justiça, e na Comissão de Constituição, Redação e Justiça eu dei um parecer contrário a esse projeto. Vou votar favorável ao projeto, porque o projeto é totalmente inconstitucional, não tem necessidade do governo, do chefe do executivo, pedir autorização para esta casa, para esse poder, para fazer nenhuma reforma, como ele tem feito reformas e construções pela cidade, e nunca veio pedir autorização para o Poder Legislativo, até porque não tem essa obrigação, não tem essa necessidade de autorização do Poder Legislativo para fazer reforma. E a reforma da forma que ele está, essa reforma que ele está pedindo para o Poder Legislativo, nós vamos fazer um ato aqui que é um ato nulo. Nós não temos poder, nós, vereadores do município de Itápolis, não temos poder de aprovar um ato que contraria uma lei federal, contraria a Constituição Federal. Então, eu quero dizer aos senhores que o meu voto na Comissão de Redação e Justiça, meu voto foi contrário pela inconstitucionalidade do projeto, porque é inconstitucional, e vou votar favorável ao projeto no plenário, mas digo aos senhores que o nosso ato aqui é um ato totalmente nulo, descabido, que não teria necessidade de estar passando por esta casa. Muito obrigado. Eu até entendo o posicionamento e só para título de esclarecimento, a situação que ocorre aqui é a mesma que ocorre com o cemitério, né? O terreno ao qual foi construído o velório, talvez porque os governantes anteriores não tiveram se atentado a isso, né? Então eu acredito que
nulo poderia ser também o ato de quando construir o velório naquele local. Obviamente que, naquele momento, obviamente que ninguém vai reclamar, ninguém vai questionar, porque, na realidade, tanto o cemitério quanto o velório tem um domínio público, né? Então, é um local relativamente não, completamente sagrado, né? Onde as pessoas têm. Infelizmente, talvez o prefeito, com receio e medo dessa situação, e até mesmo para mostrar que a sociedade de Itápolis, por meio da Câmara, ela, mesmo que talvez possa ser um ato nulo, até nem vou discordar ou não, eu até vou entender o posicionamento do Executivo nesse sentido. Para mostrar que a Câmara Municipal tem consciência dos erros, porém, ela não vai se opor, obviamente, a um projeto como esse, até mesmo porque está em um terreno que pertence à Bitra Diocesana de São Carlos, não é isso, vereador? O senhor que é de lá? Então, o que torna meio duvidoso, será que eu posso, será que eu não posso? Né? Então, ninguém vai derrubar aquele prédio que está lá. Obviamente, a própria Mitra, sempre com a sua consciência do bem, ela vai acabar, vamos regularizar essa situação, e efetivamente o terreno, como a construção que lá está, que abriga o velório municipal, um local muito triste. É um local que eu gostaria que não existisse, porque eu gostaria que não existisse mais a morte, né? Que as pessoas não mais morressem, mas o velório é um local necessário para que as famílias possam ali dar o último adeus, né? Aos seus entes queridos que porventura foram embora. O projeto está em votação. Só para explicar também, o vereador Avelino tem razão no que diz respeito ao parecer dele. O parecer dele não significa que ele é contra que a prefeitura faça a manutenção no velório. O parecer dele é técnico no que diz respeito à questão técnica. É legal ou não é legal, é constitucional ou não é constitucional. Então é um parecer técnico, isso que fique bem claro. O projeto está em votação, os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, com discussão, o projeto de lei de número 71/2014. Projeto de lei de número 72/2014, de autoria do vereador Lorival Tomé, que dispõe sobre medidas de consumo racionalizado e eficiente de água em períodos específicos e dá outras providências. Digamos que períodos específicos aqui, nós estamos vivendo, né, esse período específico, que é um período de crise no nosso sistema de abastecimento, e graças a Deus ele vai melhorar. Os pareceres dados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Com a palavra o vereador Lorival Tomé. Senhor presidente, vereadores, vereadora, público presente e público que nos acompanha pela zona da internet. Esse projeto que foi elaborado com parceria com pessoas idôneas, né, que me ajudaram também, né, e a gente conseguiu chegar nesse projeto, e eu acho que a gente precisa divulgar melhor, falar da água. Hoje nós temos um bem tão racional, nós temos uma água de excelente qualidade, o que a gente vê hoje em dia, que a população joga ela muito na rua, então a gente sabe economizar. Igual tem pessoas que falam que, eu estou pagando, hoje nós estamos pagando água, e amanhã nós vamos pagar o quê? Pó? Porque a água vai embora, e ela vai diminuindo no solo. Então eu acho que a gente precisa pensar cada dia, refletir melhor sobre a água, que isso a gente vê não só aqui, em outros países que teve situações que existiam grandes rios e hoje não tem nada, a não ser pedra e pó. Então nós precisamos se ampliar e cuidar cada vez melhor dela, porque hoje a água é como se fosse a própria saúde da gente. Se a gente não cuidar dela, em pouco tempo a gente vai embora. Então eu acho que a gente precisa pensar melhor nessa defesa, em defesa dela, no plantio das árvores, do meio do solo, para que a água se infiltre nos morros. E hoje nós não temos mais floresta nas partes altas dos morros, que é onde a água fica, porque ela desce de lá para os lençol. Então eu acho que hoje a gente tem que pensar cada dia melhor, e gostaria de pedir o voto de vocês, que eu acredito que tem o voto favorável, e vamos pedir à população que ajude a economizar a água, porque é isso que a gente precisamos, para cada dia melhorar, porque hoje nós temos ela, amanhã nossos filhos, netos e futuras gerações vão perecer se a gente não cuidar dela. Então vamos pensar que o mundo pode ser vivido por toda a vida ainda. O projeto está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, com discussão, o projeto de lei de número
e projeto de lei complementar de número 70/2014. Passaremos agora à apreciação. Peço desculpas, Mauro, não foi nada de perseguição. Eu acabei votando o projeto do Tomé antes que o seu. Você me perdoa, Mauro? É? O Tomé foi esse aqui, ó, 72. Agora eu volto pro... Agora você vai pro 75. Ah, tá. Não, eu não fiz isso, Mauro. Eu apenas pulei um projeto. Então agora vamos corrigir o meu erro. Declaro aprovado por unanimidade, com discussão, o projeto de lei de número 72/2014. Agora sim passaremos à apreciação do projeto de lei de número 75/2014, de autoria do vereador Mauro Guerra, que dispõe sobre acesso a peticionário de documentos protocolizados na Secretaria Municipal de Saúde. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate? Com a palavra o vereador Mauro Guerra. Senhor presidente, caros companheiros, público aqui presente, internautas, boa noite. Esse projeto, eu já comentei outro dia aqui, ele surgiu pelo fato de que a gente, rodando pela cidade, conversando com as pessoas, de vez em quando, né, quase que direto a gente escuta isso. Eu estou com uma consulta marcada para o médico tal, já faz 1 ano e não consegue resolver. Eu tenho um exame que foi me solicitado pelo médico tal, e acabei entrando na Secretaria da Saúde, e lá está há mais de 2 anos. E cirurgia, então, nem se fala, né? Então, surgiu a ideia de se criar um projeto, foi passado aí para a nossa Secretaria da Câmara, comandada pelo Flávio, com certeza o doutor César também participou aí, toda a equipe, né? E eu entendi que o projeto ficou legal. A gente está pedindo o apoio de vocês pelo seguinte: em o prefeito colocando isso em prática, de uma maneira que dê para se entender, que seja de fácil acesso, tipo internet, usando realmente os mecanismos que temos hoje para facilitar, no mínimo o cidadão vai saber o que é que está acontecendo com o pedido dele, com a solicitação que ele fez junto à Secretaria de Saúde. No mínimo ele vai saber onde é que está lá o seu pedido de exame, onde é que está a sua consulta, onde é que está a sua cirurgia. Aí, quem sabe, com isso, às claras, todo mundo vendo, de repente a própria secretária pega e fala: meu Deus, está ficando demais isso aqui, estou passando vergonha, vou me virar, vou correr lá no prefeito e vamos dar um jeito de resolver isso aqui. A gente sabe que tudo é muito difícil de se resolver, não é fácil. A gente está vendo uma campanha política aí, né, uma campanha acirrada para presidente, e a gente vê que um dos temas principais é a área de saúde, e é que mais tem chamado a atenção realmente nas necessidades do povo. Mas eu sempre digo, nós precisamos cuidar da gente, cuidar daquilo que é nosso. E eu acredito que seria um grande avanço nós votarmos esse projeto, termos condição de aprová-lo. Peço o apoio de vocês, e que não fique engavetado, né? Que seja colocado em prática. Que a própria Câmara pode ter aí um computador à disposição do público, e nós mesmo, antes de falar qualquer coisa aqui numa sessão, vai lá e vê o que é que está acontecendo. Fulano de tal procurou e está reclamando que o exame demorou 2 anos. Vamos ver o que é que está acontecendo. Onde está esse processo? Como é que foi o andamento do mesmo? O que foi feito? Passou gente na frente dele porque tinha amizade com esse ou com aquele? Teve interferência? Eu acredito que possa ser legal e bacana para a gente poder dar uma cobrada maior nesse sentido. Eu agradeço ao pessoal da Câmara aí, que organizou o projeto para a gente, e solicito para que os companheiros aí possam nos ajudar a aprovar esse projeto, que eu acredito possa ser interessante para o futuro. Muito obrigado. Mais alguém? Só a título de esclarecimento, senhores, eu só gostaria de dizer que, deixar aqui meu respeito grande à secretária de saúde do município, pessoa a qual eu tenho um respeito muito grande, e sei que a sua equipe tem se empenhado no sentido de
de fazer com que as coisas funcionem da melhor maneira possível. Passamos sim efetivamente uma crise com a nossa Santa Casa, que isso não agrada ninguém. Mas eu só gostaria de deixar bem claro que isso não agrada o prefeito, isso não agrada o vice-prefeito, isso não agrada o secretário de saúde, não agrada o adjunto, não agrada nenhum funcionário. Espero que não agrade os médicos também, porque lá é o local de trabalho deles e eles têm uma função muito importante na resolução desse problema. Eu sempre digo isso, né? Numa crise, em qualquer setor administrativo, já é difícil. Na área da saúde, eu diria que é muito mais difícil ainda. E que no momento de crise você tem que tomar medidas rápidas, medidas de impacto, né? E essas medidas devem ser rápidas. E muitas vezes todos têm que perder um pouquinho, não o cidadão. Eu digo todos os envolvidos. Eu diria funcionários, médicos, gestores. Todos têm que perder, todos têm que ceder um pouco. E eu acho que os médicos também, nesse momento, eu conclamo para que eles possam também sensibilizar com a situação em que nós vivemos, que eles possam também colocar a mão na consciência e entender que eles podem ajudar e muito, principalmente quando eles podem deixar de ganhar um pouquinho, abrir mão dos honorários, do salário e possível não abrir mão do salário em si, dos valores que talvez pretendem, porque eu acho que isso acontece com todas as santas casas, né, nas crises que existem. A gente sabe que a maior despesa que tem a Santa Casa é o custo, o valor pago aos serviços prestados pelos médicos, que são serviços de excelência, são serviços de extrema importância, são serviços que não permitem erros. Então, a gente entende a valorização desse serviço. Só que a gente entende também que nesse momento todos nós temos que dar as mãos, inclusive os médicos. O projeto está em votação, os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, com discussão, o projeto de lei de número 75/2014. Passaremos agora ao projeto de lei complementar em primeiro de 2 turnos. Projeto de lei complementar número 70/2014, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal 2.427, de 3 de outubro de 2007, para a criação das zonas especiais de interesse social e da outras providências. Os pareceres dados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Está em votação, os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei complementar número 70/2014. Passaremos agora à apreciação da moção que integra a ordem do dia. Moção de número 10/2014, de autoria do vereador Mauro Guerra. Moção de apelo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e ao superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, para que perfure novos poços artesianos, principalmente nas regiões mais altas, para ampliar a capacidade de abastecimento de água. Senhor vereador, já está em processo disso acontecer já, né? Então, mas vamos votar só para registrar isso aí. Até a gente votou na sessão anterior, isso daí, mas que fique registrado aqui a sua intenção, né? Que comunga com a de todos nós. Parabéns por essa preocupação. A moção está em debate. Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, a moção de número 10/2014. Assim, senhores vereadores, determina a continuidade dos trâmites legislativos quanto às matérias apresentadas. Dando sequência à presente sessão, nesse momento tem início a explicação pessoal, ocasião em que os senhores vereadores sobem à tribuna para tratar dos mais variados temas relacionados ao mandato. Eu convoco o primeiro secretário para seguir a lista. Vereador Mauro Guerra. Vereador Mauro Guerra. Vereador Fernando Antônio da Cunha. Ô Mauro, hoje vocês estão te dando trabalho hoje, né? Estão te dando trabalho hoje, né? Vários projetos na pauta. Parabéns, Mauro. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos acompanha pela internet, público aqui presente, não vou falar nome porque tem algumas pessoas que eu não sei o nome, sejam bem-vindos. Eu queria, nesse momento, fazer uso dessa tribuna para dizer o seguinte:
Eu quero aqui abordar um assunto que muitos têm dito que isso tem conotação de ataque ao chefe do Executivo. E eu quero dizer que isso não é verdade, que a nossa atuação nesse Poder Legislativo nunca teve por intenção de fazer ataque ao chefe do Executivo, mas sim de fazer críticas aonde merece críticas. E nós temos tido uma postura nessa casa bastante crítica com relação à gestão pública do nosso município. Nós entendemos que o chefe do nosso município, o chefe do Executivo, se trancou no gabinete, não dialoga com a sociedade, não tem como prioridade as necessidades mais básicas da sociedade, não leva enquanto necessidade, transformou o Palácio 20 de Outubro num espaço dos seus interesses pessoais, né? E os interesses da sociedade estão bem longe disso. E aí, para a gente ilustrar essa questão, eu quero dizer o seguinte: nós nunca vimos um governo, eu não tenho conhecimento de nenhum prefeito no estado de São Paulo, talvez no Brasil, lá para o norte e nordeste, talvez esteja, um prefeito que sofre, ao mesmo tempo, duas intervenções da justiça para cumprir com a sua obrigação. E aí eu quero dizer o seguinte: eu acho que o prefeito não sabe o que é a obrigação do prefeito. Ele ficou 6 anos no mandato, nós já estamos indo para o 6º ano de mandato, e ele não descobriu ainda até hoje o que é a obrigação do prefeito, qual que é o papel do prefeito, qual que é a função do prefeito. Não, o que faz um prefeito? Porque eu ouvi o chefe do Executivo, como milhares de pessoas, centenas de pessoas ouviram o chefe do Executivo ir na rádio por várias vezes e dizer: a Santa Casa não é problema meu, a Santa Casa não é problema meu. Pois está aí, sofremos agora uma tutela antecipada, uma ação civil pública ajuizada pelos promotores da cidade, pedindo para a justiça uma tutela antecipada para que o município cumpra com as suas obrigações na saúde. E chama o Estado no polo passivo do processo, porque a saúde é tripartite, obrigação do município, Estado e a União. E a ação civil pública não é uma ação civil pública por conta dos problemas que nós temos na Santa Casa. É uma ação civil pública para quem lê a ação, a petição inicial que os promotores escreveram, e para quem vê a tutela, a liminar que a juíza concedeu, nós vamos ter uma imagem muito clara de que a falência não é da Santa Casa, nós temos uma falência na estrutura de saúde. É o que nós estamos dizendo isso aqui há tempos. A nossa saúde está falida, a metodologia, o método da saúde, a forma de administrar e gerir a nossa saúde é arcaico e a sociedade paga com isso. Nós gastamos muito dinheiro para pouco resultado. Muito dinheiro para pouco resultado. Então, a ação civil pública que os promotores ajuizaram e a justiça concedeu a tutela antecipada, determina que, além do governo municipal assumir com as suas obrigações com a Santa Casa, que é a obrigação do município, coisa que o chefe do Executivo tem dito nas rádios por muitas vezes que não é obrigação dele, determina também que o município, que a Prefeitura, através da Secretaria da Saúde, cumpra com as suas obrigações na saúde de base. E saúde de base é responsabilidade do município, como no caso em Itápolis, a Santa Casa também é responsabilidade do município, a partir da intervenção de 2008. Uma outra questão que está na mesma situação é a questão da água. Nós não precisávamos chegar no caos que nós chegamos. A juíza, ao proferir a liminar, ela coloca bem ali o que ela diz. O que nós temos no sistema, no saneamento básico do nosso município é o total abandono da gestão pública na questão do saneamento básico. Lá se trata da questão da água. A juíza diz que o abandono está no fornecimento de água. Total abandono na questão da administração do fornecimento de água. Mas nós podemos tratar aqui do saneamento básico. Por
Porque abandono está também a coleta de lixo. É vergonhoso nós passarmos pelas ruas e ver os trabalhadores pelas ruas com esses caminhão. Precisa encerrar, excelência? Ver os trabalhadores com esses caminhão velho, quebrado, estacionado pelas ruas. Nós temos em Itapinas um servidor público acidentado, com o braço quebrado, pela má condição de trabalho ao captar o lixo num caminhão que não é próprio para a coleta de lixo. Então o abandono que o município deixou, que o governo deixou para o nosso município é muito grande. E eu quero dizer, repetir o que eu disse no começo, eu não tenho conhecimento de nenhum governo municipal que sofre 2 ações civil pública ao mesmo tempo, com concessão de tutela antecipada, determinando pela justiça que o prefeito cumpra com a obrigação dele. Portanto, o que é pior, para me encerrar, eu quero dizer o que é pior. Todo esse abandono do sistema de saúde, todo esse abandono do sistema do saneamento básico, toda a complicação que nós temos no transporte coletivo, todo o abandono que nós temos no município, se dá justamente num momento que nós temos a maior arrecadação da história desse município. Nós vamos fechar esse ano com um saldo de 95 ou 96 milhões de reais, coisa que no início, quando nós chegamos em 2009, que nós tomamos posse do primeiro mandato e o prefeito tomou posse do primeiro mandato do prefeito, nós tivemos uma arrecadação de 52, 53 milhões de reais. Nós quase que dobramos o nosso orçamento. E eu volto a repetir, acabamos com o dinheiro, não melhoramos a qualidade de vida da sociedade e o prefeito sofre intervenção da justiça para cumprir com a sua responsabilidade primária, com a sua obrigação primária. Portanto, eu digo que o prefeito, em 6 anos de mandato, não conseguiu até agora descobrir qual é o papel do prefeito, qual é a função do prefeito. Muito obrigado, boa noite. Vereador Olivaldo Tomé da Silva. Senhor presidente, vereadores, vereadora, público que nos acompanha pelas ondas da internet. Eu queria falar a respeito da indicação lá da rua José Fortuna, que compreende da José Trevisan até a Boiadeira, não só lá, de vários pontos da cidade. Não só eu, como Mauro, Avelino, Lé. Vamos lembrar que bastante gente que já pediu sobre a situação de redutores de velocidade. Não tem mais o que falar. Você vê correria, todo dia você vê motoqueiro arrebentado para a cidade e não se faz lombada. Não pode. Depressão pode. Eu fiquei sabendo que pode. Que faça depressão onde a água corta as avenidas. Pode fazer, vamos diminuir. Infelizmente eu estou vendo acidente todo dia na cidade. Não tem um só dia que não tem um acidente, quando não é uma criança atropelada. Então está aí a indicação do pessoal da José Fortuna, que compreende nesse trecho que tem reclamado do fluxo de veículo, tanto pesado como excesso de velocidade que tem acontecido naquelas ruas lá. E a outra situação que também quero comentar, que a gente reclama aqui, a gente tem que falar também. Reclamei da situação dos buracos, o secretário lá do almoxarifado Genaro, com a equipe, pelo menos eu vi pelas ruas, estão tampando. O que merece falar, a gente fala, merece elogio também quando acontece, a gente também tem que falar das execuções que são acontecidas. Já vi várias ruas estão sendo tapadas dos buracos, e assim, não é a gente que pede, é o povo que tem pedido essas situações. Então quando a gente chega pedindo é porque o povo pede, e o povo pede, a gente vai pedir para eles, que nós somos representantes mais próximos do governo para poder estar pedindo as coisas. Então tá aí, espero que conclua, não só lá, a situação do Jardim do Sol está lamentável, os moradores estão criticando, e essa época mesmo ainda mais seco, a poeira está demais, eu vou lá, eu passei com a minha carreta lá, infelizmente não tem condição, buraco um em cima do outro. A ponte está concluída, vamos esperar que o prefeito faça o asfalto. Pelo menos passou o projeto, que eu me entendo por essa Câmara já esse ano, liberando o dinheiro. Ele até colocou no site lá da Câmara, da Prefeitura, que eu tinha conseguido a verba. Então vamos esperar que ele faça, né? Que os moradores não aguentam mais. Esse é o meu pedido. E outra situação que eu queria falar é para os senhores secretários de setores aí, não só do não, vou falar de vários aí, que fiscalize um pouco as obras. E os seus adjuntos também. Se não fiscaliza, eu tenho ido em obras, tenho achado as coisas erradas.
E é o dinheiro do povo, igual o Avelino fala, que está escoando pelo ralo. Hoje, nego se fala, mas tem garantia, 5 anos tem garantia. Der 5 anos um dia ou 5 anos e 1 hora, e aí? Acabou a garantia. Aí, como se diz, o município vai ter que arcar. Ou seja, o Mazinho, ou seja, o futuro prefeito, o Pedro ou o Paulo. Então, eu peço aos senhores secretários que fiscalize. Eu não pego o carro oficial para andar, eu monto numa moto e vou fiscalizar. Depois, se for preciso, né, vai com o oficial também. Aí eu levo o Marcelo de secretário. Então, esperamos que o senhor secretário ande nas obras, por favor. Ande. Eu tenho andado e encontrado as coisas erradas. Principalmente em loteamento. Estão rasgando um loteamento aí, mudando o encanamento, tá lá. Estão enterrando os canos, enterrando o casco do asfalto, camada de asfalto junto com a terra. A hora que o pessoal do SAI for cavucar, infelizmente vai encontrar um enxadão para poder cavucar em cima das valetas, enterrando caco de asfalto junto no encanamento. Então isso não pode acontecer. Então, senhor secretário, eu estou de olho por aí. Obrigado. Vereadora Edmércia Micheletti Diniz, vereador Gustavo Ricardo de Oliveira, vereador José Aparecido da Silva. Cadê o Lé? Não? Sabe que ele vai falar? Vereador engenheiro Aníbal Clair Biasotti. Presidente, vereadores, internautas, público aqui presente. O meu comentário é sobre a seca que continua. A gente tinha uma esperança de chuva nesse começo de semana, nesse final de semana, mas infelizmente choveu nos estados do sul do país, mas na nossa cidade não choveu. Então, essa falta de chuva, as minas estão diminuindo o volume de água. Mas eu quero agradecer aí a todo itapolitano, a toda itapolitana que vem aderindo ao movimento da economia de água, ao gasto de água desnecessário. Com essa economia, a gente já vê aí que algumas regiões mais altas da cidade já está chegando água. Inclusive eu tenho trocado ideias com pessoas de todos os bairros da cidade, de bairros altos. Um dos bairros bastante afetado é o Jardim Paineiras. Hoje, ainda um cliente meu, fui autor do projeto de engenharia da residência dele, parou em frente à minha casa e comentando sobre a falta de água, eu tive a curiosidade de saber se a água chegava até a residência dele, até o bairro dele. Ele falou, Irene, está chegando 9, 10 da noite, chega a encher o reservatório, às vezes não enche, mas já está chegando a água. Mas a gente vê aí, pede ainda a essas pessoas a sensibilidade, vamos nos unir, vamos economizar água para que essas pessoas que moram nos bairros mais altos possam também ter água. Porque a falta de água é muito difícil. Por outro lado, já foi aprovado o projeto aí para suplementação de verbas, que teremos aí a perfuração o mais rápido possível de mais 3 poços artesianos na cidade e alguns reservatórios. Com a perfuração desses poços, eu tenho certeza que o nosso problema de água será resolvido. E o problema de água não é só Itápolis. A gente vê, eu tenho um sobrinho meu, o doutor Tiago, que é advogado, trabalha em Bauru, e na semana passada ele teve que buscar água na casa de uma amiga dele, que mora num bairro mais baixo da cidade. Então a gente vê que Bauru também está faltando água. Então esse problema, ele é praticamente quase o estado de São Paulo todo, devido à falta de chuva. Enquanto que Deus não mande chuva para nós e não perfura os nossos poços, a única solução é a compreensão de cada um, é a sensibilidade, e vamos economizar água para que os nossos companheiros que moram nos bairros mais altos da cidade também possam ter água suficiente para se manter aí. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Quer falar, Lé? Se você quiser, eu te dou a palavra novamente. Quer falar? Hã? Vai falar. Senhor presidente, nobres companheiros, companheira, público aqui presente, o Zé, o Valtinho, o menino
a esposa, a família do Vanderlei. A gente está falando, está preocupado com a água, mas nós devemos também estar preocupados com a enchente. Aquela enchente que dá ali nas proximidades do Chivan. Inclusive tem uma família que está na justiça, até hoje, eu não sei se foi resolvido o caso dela, que destruiu o mini mercado dela. Então a gente tem que se preocupar também na enchente. A água, eu espero que vai ser solucionado logo, mas o povo tem pressa, o povo precisa de água. E falando na saúde também, eu estive lá na farmácia municipal da prefeitura, está em falta de remédio, senhor presidente. Por favor, procura tomar providência disso, leva ao conhecimento do prefeito. Muito obrigado. Excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssima senhora vereadora, caríssimos amigos funcionários desta Casa de Leis, público aqui presente, na pessoa de quem cumprimento o meu amigo, ao qual eu estava com muita saudade já, o nosso querido Rafael Cavachi, né, ao qual eu tive a oportunidade de elogiar agora, pela sua qualidade, né, nos meios das ondas da rádio, né. Eu queria que é um dom de família, né, nós temos o teu primo já também crescendo com isso, e ter pessoas que, como você, fazem parte daquela gente que pensa, vindo aqui também, juntamente com todos que aqui estão, me agrada muito, Rafael. Seja muito bem-vindo ao seu retorno. E eu sei que o fato de você não estar aqui é em virtude da sua busca de conhecimento na faculdade, bem como também em seu trabalho. Então eu desejo a você, bem como a toda a sua família, muito sucesso. O público nos acompanha pelas ondas da internet, aqueles que estão um pouco distantes, mas que estão nos ouvindo aqui agora. Eu ouvi os lamentos dos senhores vereadores, né? As exposições, as disposições, né, dentro dos seus pronunciamentos. Em relação a isso, eu só teria a dizer que uma administração pública em si, ela se faz de erros e acertos. Eu, desde o início do meu mandato, eu tenho uma postura de defesa do governo municipal, do prefeito Júlio César Nigumaso. Não mudei de forma alguma a minha postura, nem o meu respeito que eu tenho por esse grande administrador. Eu digo que uma administração se faz de erros e acertos. Eu diria que o prefeito Mazinho acertou muito mais do que errou. Infelizmente, muitos dos problemas referentes às administrações passadas, arcaicas, que nunca tiveram uma preocupação, obviamente, nem legal, nem uma preocupação oficial, eu diria, por meio de desrespeito às normas legais, bem como a administrações extremamente populistas, administrações que abraçavam sempre a política do é dando que se recebe. Eu vou lhe dar casa, não importa como eu vou fazer. Eu te dou a casa agora, daqui a 30 anos você se vira para ter a tua escritura. Isso ocorreu também na área privada, das indústrias, o nosso fomento da nossa indústria. Vamos fazer um parque industrial, eu te dou o terreno, e daqui a 30, 40 anos você corra atrás, se você conseguir, parabéns, se não, não. O sistema de água e esgoto, diante de administrações também arcaicas, despreocupadas com o obedecimento das técnicas, bem como das questões legais, agiram em relação a isso. Tivemos um sistema de abastecimento de água, o sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto também administrado da mesma forma, dentro dessa administração populista. Água não se corta, bem como também no que diz respeito à arrecadação do município, a receita por meio de impostos. Pode gastar água que eu não vou te cobrar, não precisa pagar. Não precisa pagar imposto também que nós não vamos cobrar. E daqui a 20 ou 30 anos o município que se dane, quem estiver no poder. Infelizmente, o prefeito Júlio César Nigumaso não é perfeito. E todos nós sabemos que a sua administração foi uma das melhores que Itápolis teve. Mormente porque ele teve que corrigir todos esses erros absurdos, oriundos de péssimas administrações, de administrações populistas, que só pensavam no enriquecimento do grupo político que o cercava. Isso, graças a Deus, não mais ocorre.
Nós tivemos que organizar as nossas ruas, as nossas escolas, nós tivemos que construir creche, nós tivemos que nos atentar aos distritos, atitudes que nunca foram feitas. Mas a administração do prefeito, ela busca e preza regularizar os erros passados para tentar colocar. Efetivamente, nós estamos vivendo duas crises no momento, que são reflexo disso também, e que infelizmente explodiram nas mãos do prefeito municipal. As atitudes vão ter que ser tomadas e vão ser tomadas. O que eu gostaria de dizer aqui agora é que o prefeito não está feliz com a questão da água. A impressão que me dá quando falam é que é uma atitude deliberada do prefeito municipal, que ele fez isso de propósito, que ele fez isso por pura maldade e por pura insanidade. Eu diria que se houve algum problema, não foi por dolo, por intenção de errar, por maldade, por mesquinharia. Foi sim, talvez, por um erro. Foi sim, talvez, por uma série de problemas que nós, talvez, não tenhamos a oportunidade, não tivemos a oportunidade de saber o porquê que isso ocorre. A minha postura quase nunca foi de ataque. Muito embora, em muitos pontos eu acabo sempre questionando na questão da privatização do SAI. Eu sou literalmente contra. As atitudes tomadas não foram enganação, no sentido do aumento da taxa. Foram atitudes necessárias. Porém, ocorreram esses problemas gravíssimos em virtude desses erros do passado, como eu elenquei aqui na sessão passada. Construção de postos em desnível, descaso com a própria arrecadação do SAI, onde não se cobravam impostos. A questão da saúde também, o hospital sempre foi um polo de feitio político, né? De esfera política. Manda para o hospital, não precisa cobrar, não cobra ninguém, como eram feitos antigamente. Só que o hospital hoje sofre um reflexo disso. O que eu posso dizer aos senhores, na questão da saúde, é que o prefeito está se empenhando. Posso dizer aos senhores que a secretária municipal também está se empenhando. Mas o que eu gostaria de dizer para a sociedade, não dizendo que a atitude que eles tomaram foi a correta. O que eu quero dizer à sociedade é que eles não estão fazendo isso por prazer, como algumas pessoas querem dar a entender que isso está ocorrendo. Isso dói também no senhor prefeito municipal, na secretária de saúde. No que diz respeito ao serviço autônomo de água e esgoto também, nós não podemos deixar de dizer a luta e o empenho do nosso diretor do SAI, do superintendente, que é o Márcio. E podemos dizer também do empenho de todos os funcionários daquele órgão maravilhoso, que fazem das tripas coração para poder tentar resolver o problema. Então eu só gostaria de deixar bem claro, os problemas existem, a justiça de forma soberana interviu e obviamente agora as coisas vão ter que caminhar de uma forma um pouco mais rápida do que caminharam. Mas que fique bem claro que não existe prazer nenhum em que isso ocorra. Até mesmo que um prefeito como o Mazinho, que no meu entendimento foi um dos maiores que eu tive a oportunidade de ver, não gostaria que sua administração fosse manchada por mesquinharia e por maldade administrativa. Simplesmente ocorreu e isso acabou por magoá-lo. E ele fica efetivamente triste com isso. E eu diria que não foi por uma questão meramente administrativa. A oposição poderia parafrasear agora um grupo nordestino que é Cordel do Fogo Encantado, né? Ai se cesse, né? Ai se cesse, como que se eles desejassem que o prefeito tomassem atitudes negativas, porque desta forma estaria engrandecendo as críticas. Quando nós deveríamos sim dizer, ai se cesse Itápolis, uma cidade maravilhosa, a qual nós sonhamos. Convoco Vossas Excelências para a sessão ordinária a ser realizada no dia 29 de outubro, quarta-feira, às 18 horas. Nada mais havendo para se tratar, e confesso aos senhores que com uma energia muito positiva e muito feliz, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária.